você pense agora. E esse louvor você faça como uma oração, declarando a sua gratidão a Deus, mas ao mesmo tempo compreendendo que esse aprendizado não pode jamais parar. Você precisa desejar isso de todo o seu coração. Você presencialmente, você pela internet. Diga comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus cuidados, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós cremos, Deus, que Tu tens o controle de tudo. Tu tens domínio, Tu tens autoridade, Tu governas, Senhor, sobre o Teu povo. Não é o mundo que nos comanda, Pai. Não é a nossa carne que vai, Deus, naufragar perante as dificuldades. Não, Deus. Não caiu uma folha de uma árvore sem a Tua permissão, Pai. Todos os nossos dias estavam contados quando nenhum deles ainda existia, Senhor. Por isso, Pai, nós Te agradecemos pelos Teus cuidados. Tu dissestes a Jacó, desde o ventre materno até as cães, até a velhice, até os cabelos brancos, eu cuidarei de Ti. Eu tenho cuidado de Ti. Obrigado. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Diga, eu amo. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou. Você não está sozinho. Diga, eu sei. Deus cuida de mim. Aleluia, Ele cuida. Falar agora da nossa vida financeira. Vida financeira, que é algo tão importante, que nós temos sempre uma frase que o nosso amado apóstolo nos traz sobre a cada mês uma frase nova para nós meditarmos. E este mês a frase é: o início de tudo começa com um passo de fé. Pode dizer comigo essa frase? O início de tudo começa com um passo de fé. Imagine, na vida financeira,
Eu já tenho dito isso várias vezes. Foi uma das áreas que foi assim mais, digamos, trabalhosa para o Espírito Santo na minha vida, posso dizer. Eu imagino que seja na vida de todos, porque é muito desafiador você entrar num processo que você não negocie mais com essa fidelidade financeira. Eu tinha muitas dificuldades com relação a isso. Hoje, graças a Deus, eu já entendi, sabe? Graças a Deus. Então, não se acanhe, não se assuste, entenda aí por que o Ministério Cristo Vive é tão envolvido com esse momento, cuida tanto, e nós a cada culto usamos um tempo para falar a tua vida. Às vezes você pode dizer, mas eu já estou careca de saber, né? Eu estou cansado de saber, eu já sei disso, eu já ouvi tantas vezes, mas entenda que nós precisamos ouvir sempre estas palavras, porque elas nos trazem a um eixo espiritual, ao ponto de eu dizer que este momento é um momento de educação financeira e espiritual. Nós precisamos disso. A máxima da pedagogia diz que a repetição é a mãe do ensino. Então, muitas vezes você pode achar que é repetitivo algumas frases. Deus tem me dado algumas frases que eu uso em todos os cultos. São frases fortes. Uma delas é: prosperidade não é ter tudo na vida. Prosperidade é ter vida em tudo que tem. Às vezes nós só precisamos, para que esta questão amadureça na nossa vida, dar o primeiro passo. Quem sabe, se você ainda tem uma dificuldade, hoje você precisa pensar que você tem uma semente. Você tem uma semente. Semeia o que você tem. Semeia. Se Deus tocar no teu coração, tem pessoas às vezes que dizimaram, e num culto Deus toca no coração, ela vai e dizima de novo, traz outro valor. Se você tiver condições, se você puder fazer mais, irmão, não faça menos, mas faça. Não faça aquelas contas mais com Deus. 10% eu já vi, às vezes pessoas, momentos que eu estava apoiando nessas áreas aqui na igreja, a pessoa às vezes colocava os centavos num cheque, né? Preenchia o cheque e preenchia os centavos. Não, arredonde para mais. Vale a pena, porque Deus é um Deus de honra. Quando ele fala a Samuel, ele disse: os que me honram, eu honrarei. Deus é um Deus de honra. Quando Salomão, semeou, fez uma semeadura tremenda com Deus, ele disse, Deus falou: me pede o que você quiser. Ele só pediu sabedoria. Deus disse: não, mas eu vou te dar mais. Além de sabedoria, você vai ter muitas riquezas e tal. Vocês conhecem, é um texto que muita gente usa quase que poeticamente. Não vou ler isso aqui hoje, só estou lembrando. É como Deus atua com a sua generosidade, irmãos. É tremendo. Isaac semeou num momento de seca. No momento de dificuldade, Isaac semeou. No mesmo ano, ele colheu 100 por 1 da semente. Deus age de forma surpreendente. Com Deus, eu tenho dito aqui, é para encher, é para transbordar. Bases bíblicas, Filipenses 4:19. Serão supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Provérbios capítulo 3, versículo 10. Celeiros fartos e lagares transbordantes. Lucas 6,38, uma boa medida, que é recalcada, é sacudida e é transbordante. Então, com essa visão, irmãos, quero que você tenha consciência disso. Deus não quer tirar nada de você, Deus não quer o seu dinheiro. Não quer. Nosso apóstolo até disse isso na última ministração. Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa mesmo. Deus precisa e Deus quer que nós sejamos fiéis, para que a fidelidade dele se manifeste nesta área de provisão. Sem semear, não se colhe. Eu tenho mostrado aqui o Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6, diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então eu sei, nesta manhã, mesmo que você possa dizer:
Você possa achar que é um momento de extrema dificuldade, e vai sempre ser um momento de dificuldade mexer em área financeira. E quando o sábio disse isso em Eclesiastes 10:19, ele disse: o dinheiro atende a tudo. Ele estava certíssimo, porque o dinheiro também atende aos desafios da igreja. E quando você se envolve com o dinheiro, ele atende também a tua fé. Olha que coisa maravilhosa. Você dá o seu passo de fé. Quem sabe alguém está pela internet, nunca entendeu isso, que o Espírito Santo revele você hoje com essa palavra, e você deu o seu primeiro passo de fé. Faça por fé, e dê um passo de fé. Você precisar, pelas mídias sociais, você pela internet, também deve semear. Você tem se alimentado deste altar, é justo que você semeie neste ministério. Tem as formas de você semear pela internet, pelas contas da igreja, pelo Pix da igreja. Você vai ter essa informação agora. Faça isso, associe-se conosco no tocante ao dar e receber, e você vai experimentar a honra de Deus sobre a tua vida, que é sempre no mínimo em dobro. A Isaías 61:7 diz que em lugar de vergonha, é dupla honra. Você recebe? É para encher, é para transbordar. Vamos semear para a glória de Deus. Amém, amém. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Deus maravilhoso, em oração, declaro mais uma vez a minha submissão a Ti, ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, e a visão que Tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para esta última reforma protestante. As 14 epístolas como prisma da Tua palavra, o evangelho da graça como ciência que explica a Bíblia. Pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Continua falando aos nossos corações, Pai, para crescermos na graça e no conhecimento, e exercermos esta autoridade consumada, conquistada e compartilhada com todos nós, na cruz do Calvário, a autoridade do cristão. Com fé, eu oro nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, chegamos à nossa aula 6, fé na autoridade do cristão. Na última terça-feira,
nós paramos aqui nos meandros, aproximamos-nos da página 72 do capítulo 5, quando estudávamos sobre fé nas obras de Cristo. Nós iniciamos agora, a partir dos 2 últimos capítulos, já nessa parte do livro, onde trata especificamente com um desdobramento, né, desde a aula 3, uma fé viva, os inimigos da fé viva, nós vimos isso, e o capítulo 4, então encaixamos com o capítulo 5, fé nas obras de Cristo. Nós vimos muito sobre isso aqui na última aula, essa conquista da cruz do Calvário, né, o formato da obra de Cristo e como isso deveria ser encarado por todos nós. E chegamos hoje aqui, partindo da página 72 ainda, para fazer esse encaixe com a fé na autoridade do cristão. Porque se você não compreende, não recebe de uma maneira ampla aquilo que Cristo manifestou na cruz do Calvário, não compreende esse processo da crucificação, eu sempre digo que nós precisamos compreender a crucificação e como isso se processa em nós. Você não vai chegar a ter a autoridade ou a exercer a autoridade que um cristão deve exercer nesta terra. E aqui na página 72, o apóstolo, ele começa falando desta grande composição da conquista da cruz do Calvário, e ele usa Hebreus 2,14 para dizer: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então nós entendermos e colocarmos o diabo no seu devido lugar. Porque o que mais tem por aí é crente com medo do diabo, ou o que usa o diabo. Sabia que tem muita gente que usa o diabo para dar desculpa dos seus erros. E às vezes a pessoa diz: poxa vida, eu caí porque o diabo colocou uma casca de banana. Tá bom, ele colocou. Mas por que você estava distraído? Não temos que estar distraídos. Por isso que a palavra nos alimenta para isso. Porque se você se distrai, você pisa na casca de banana. Quem mandou você pisar na casca de banana? Casca de banana não é coisa para cristão pisar. E aí? Você vai ficar pisando em casca de banana? Claro que não, irmão. Mas a pessoa pisa e diz: olha lá, foi a casca de banana. O homem sempre deu desculpas, lá no Éden. Adão já chegou para Deus e falou: a mulher que tu me destes. Eva disse: mas foi a serpente. E agora? Né? Então, temos que buscar essa responsabilidade primeiro. Entender que não dá mais para ficar dando tanta desculpa. O apóstolo vai falando sobre isso, desenvolvendo isso aqui. Tem um momento que ele diz: o nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. Está no contexto, eu não vou ler o livro com você, vamos às vezes ler algumas frases ou pincelar alguma coisa, mas é claro que eu não te chamo aqui para ler o livro, isso você deve fazer na sua casa, ler e reler. Aqui vamos usar o tema como essa holística para dinâmica de culto, para nós crescermos na graça e no conhecimento, combinado? Por aí. Então saber, e eu acho interessante isso que ele diz. Vocês sabem que às vezes a pessoa diz: não, mas Cristo, e é bom você ler um dos livros do nosso apóstolo, ele tem até 2 ou 3 que falam sobre isso, mas os principais, Cristo é Deus e a deidade de Cristo. Você deve ler esses livros, mas entender que às vezes a pessoa diz assim: mas para Jesus foi molinho, era mole porque ele era o próprio Deus, e era. No Espírito, ele era 100% Deus, o apóstolo explica isso no livro. Mas na carne, 100% homem. Ele apenas foi concebido sem pecado, mas ele foi gerado no ventre de Maria. Ele se alimentou do cordão umbilical. O sangue de Maria correu nas suas veias. Vocês estão entendendo? Não o de José, mas o de Maria sim.
Mas ele teve as influências de José como pai que o criou. Tem até muita gente que diz assim, pai não é aquele que faz a concepção, né, que tem a conjunção para isso, mas é o que cria, porque é o que educa. Jesus teve a sua educação como todos nós. O da carne. Até chamavam, olhavam para ele como filho do carpinteiro. Diz que quando ele foi na região dele, ele não pôde fazer muitos milagres não, porque o pessoal olhava, não é aquele, o da manjedoura, o filho do carpinteiro, da estribaria. Era assim que o povo via. Então 100% carne, todos os desafios. E é isso que ele diz. Então ele participou para hoje poder ser o nosso paracleto. Quando eu falo assim, até lembro do meu nome, né? Anecleto. Rima, dá para fazer um corinho com o meu nome e Jesus. Paracleto. Por quê? Porque ele é o nosso intercessor também. Ele teve todas as provações que você possa imaginar, todas as tentações, todas as cascas de banana foram jogadas. Mas quando Paulo fala aos Hebreus, depois desmembrando, ele diz, mas sem pecado. Mas aquele que ele coloca exatamente isso, de dizer, olha, ele fez isso para destruir aquele que tem o poder. Então não dá para você achar que o diabo veio com alguma casca de banana aqui. Às vezes você diz, bispo, vamos correr, olha o tempo. Não se preocupe com o tempo. O tempo nem existe. Existe vida. O importante é que a gente ouça isso aqui e aplique. Enquanto nós estamos respirando. Nenhum de nós sabe, não é verdade? O que vem para amanhã. Mas agora nós estamos aqui. Vamos colocar em prática. E vamos respirar isso, porque entendam que o que Deus está falando agora é muito forte, porque não dá para você achar que o diabo colocou uma casca de banana que você não pudesse identificar, porque você tem o Espírito agora em você, porque o diabo já foi humilhado e o Espírito Santo está em nós, e ele nos orienta, e ele nos faz ter a expectação, que eu falei na aula passada, vale a pena você conferir a última aula, que nós falamos sobre isso, né, sobre essa dimensão do que Cristo fez, na proporção que fez, para que hoje a gente possa ter a consciência de que Ele está em nós, nada pode nos separar desse amor, e temos o Espírito Santo para nos sinalizar, porque senão vem a expectação de juízo. E aí, eu aconselho você muito, porque esse já está na internet, é assistir a reciclagem ministerial. Quem assistiu a última reciclagem ministerial? Olha, alguns aqui, você que não assistiu não sabe o que está perdendo, irmão. Você pela internet, acesse lá no ambiente de reciclagem ministerial, no YouTube, @Missões Cristo Vive Oficial, você vai ver que reciclagem, falando sobre as obras da fé. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz, dependendo das obras de cada um, né? Ele diz, olha, o próprio fogo o provará. Então isso é tremendo. Não dá para dar desculpa. Vê aí Hebreus 10, 26, Joás querido, só para dar uma palhinha aqui, para os irmãos depois irem lá no ambiente e assistirem a última reciclagem. Olha o que diz Hebreus 10, 26. Porque se viverdes deliberadamente em pecado, o que é deliberadamente? De uma forma consciente. Sabe que não pode e faz, assumindo o risco, e às vezes você até premedita. Tem crente que por conhecer a graça de Deus, sabe que é salvo eternamente, não vai perder a salvação e assume o risco, diz eu vou pagar para ver. E eu falei muito na semana passada, não aconselho, falei na reciclagem também, não, na sexta-feira, não aconselho você a testar. Ele diz, não resta sacrifício, o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago, a salvação já foi conquistada, já foi pago o preço na cruz do Calvário, pela salvação dos 2/3 que estão nesta terra, que vão ser salvos, quer queiram, quer não. E se ficarem em desobediência, se quer não andar em desobediência, salvo pelo fogo, que vai a uma morte prematura. Nós falamos muito sobre isso na semana passada, falei muito sobre isso na reciclagem ministerial, na sexta-feira, vale a pena você conferir. Então,
Nós temos que ter essa consciência. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, quer dizer que cuidado, hein? Não é só você achar que tem uma direita e tem uma esquerda ali, você vai e pode, não, pode ser para a esquerda, pode ser para a direita, e muitas vezes a esquerda e a direita, os dois caminhos estão errados. Imagine, com a rotatória, o mundo vai te dar pelo menos, meu irmão, um leque aí de 5, 6 caminhos todo dia. Você tem que ouvir a voz de Deus, como se fosse aqueles aplicativos, né? Na rotatória, pegue a terceira saída à direita, irmão, não pegue outra. Nas outras vai ter banana espalhada para todo lado. E é banana aqui, é banana ali, você, opa, vamos para lá, direita, esquerda, pular amarelinha, opa, pega aqui, volta, aqui, pá, lembra? Pular amarelinha, né? 6 irmãs, elas me faziam pular amarelinha com elas, irmão. Sei tudo de pular amarelinha. Pular amarelinha, jogo de pedrinha, lembra? Quando te desviares, irmãos, é complexo isso. Porque não dá mais para dar desculpa, dizer, mas eu nem vi que era uma casca de banana. Não viu, porque não estava atento. Vamos ficar atentos. Toda atenção é pouca, como diz o escoteiro, né? Sempre alerta, porque a obra está paga. Então, outro texto depois que o apóstolo usa, de João capítulo 12, versículo 31 e 32, quando Jesus já dá uma dica, ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O outro, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então o apóstolo explica, a obra está completa, o inimigo está com poder limitado. Ele tem poder? Tem. O mistério da iniquidade já opera? Tem. Mas existe uma limitação, porque nós temos hoje acesso irrestrito ao Espírito Santo, à revelação, irmãos. Então, ao mesmo tempo que a briga é desumana e totalmente desproporcional contra a nossa carne, por causa do poder das trevas, vai se tornar desproporcional para o diabo, se nós usarmos o poder dos céus, irmãos, que está em nós. O que Paulo diz em Colossenses 1:27? Cristo em vós, a esperança da glória. Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Então está em nós. De uma forma ou de outra, nós somos atraídos. Jesus nos atrairá a Ele. Só precisamos obedecer. Sabe? Então há uma conexão plena, perfeita, toda preparada espiritual. Depois ele usa Efésios capítulo 4, versículo 9, para mostrar exatamente essa deidade de Cristo e como isso foi feito, um trabalho, como eu falei na terça, acho que falei também na reciclagem, sobre esse momento, né, de Jesus, a obra completa da cruz do Calvário. Ele depois usa Apocalipse 1:18, que diz, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte, do inferno. O Efésios 4:9, que diz, aquele que subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então foi um trabalho completo. Porque antes da cruz do Calvário não se falava em salvação. E eu vou te dizer, olha, é um privilégio, você vai experimentar coisas que você vai ver que é um privilégio, você vai ter insights do Espírito. Por isso que Isaías 36 diz, olha, o Espírito vai te dizer, vai haver uma voz atrás de ti que vai dizer, o caminho é esse, andai por ele, desse quadro que nós acabamos de mostrar. Se você desviar para a direita, para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti. É que, na maioria das vezes, se você estiver na carne, você não vai ouvir, nem vai ouvir, ou não vai obedecer. A carne não se submete. Não submete. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Capítulo 1, versículo 9 de Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, agora mostra
Interessante que aqui o apóstolo começa a especificar algumas coisas. Eu estou aqui na página 73, ele diz assim: o que Cristo fez por nós na ressurreição? É 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. O que ele fez na ressurreição? Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde o dia em que aceitei Jesus. Tinha até um corinho que eu cantava assim na EBF. Não, irmãos, desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos. E manifestada quando? Agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, antes dos tempos eternos, nós já tínhamos recebido a sua graça. No início deste já está no YouTube oficial de missões, a aula 1, aulas 1 e 2, nós falamos muito sobre isso. No início, antes da fundação do mundo, o dom da fé, que é o recipiente para que a palavra energize a nossa fé, e a gente tenha poder superior aos energizados pelo diabo, que diz que se o inimigo vier por um caminho, irmão, quando você resiste, ele vai fugir por 7. Tal é a pressão, a superioridade. Isso é uma questão desde antes da fundação do mundo, que eu explico muito bem lá nas aulas 1 e 2 desta série do dom da fé. Então, agora nós entendemos que a imortalidade é interessante, porque só a graça de Deus entende, sabe, essas nuances. Inclusive agora, neste último domingo, passamos por um momento muito difícil para nós todos. Nenhum de nós está preparado para esses momentos, né? Nossa Heloísa querida está acompanhando a gente online hoje, teve que dar assistência à Cláudia, elas estão online com a gente, e nós estivemos ali acompanhando a nossa Heloísa, os familiares. O bispo André fez questão de estar comigo também, no momento que, a última terça-feira, estava aqui conosco o nosso Roberto Elias, nosso presbítero Roberto Elias, há cerca de 15 dias, subiu ao altar, aqui fiz uma ilustração com ele, né? Alguns devem se lembrar disso. Estava aqui no nosso, comendo bolo com a gente bem, e no sábado eu recebi ligação da nossa amada diaconisa, dizendo: olha, o Elias partiu, e nós estávamos lá celebrando o funeral dele. No funeral eu disse: olha, um momento transitório, nós estamos aqui para mostrar duas coisas. Primeiro, que nós somos uma família e nós estamos nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, e segundo, para mostrar que aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Aqui, como o apóstolo Miguel Ângelo diz, lá no funeral do nosso amado Roberto Elias, é um momento de promoção. E o Roberto Elias foi promovido, como João 5,24 diz, passou da morte para a vida. É essa imortalidade do Evangelho, e isso é revelado com a graça de Deus. E o apóstolo fala um pouquinho disso aqui, até me lembrei desse momento agora, tão marcante nas nossas vidas também, porque o apóstolo fala exatamente sobre essa questão, do Eclesiastes 12:7, que eu usei lá também, no momento da celebração do funeral. Eu usei, quando diz que o pó volte ao pó e o espírito para Deus. Esse é um momento transitório, e nem o pó vai ficar aqui na terra, nem o pó, porque tal foi a obra redentora e o projeto de Deus para os seus filhos, e que se consumou na cruz do Calvário, que no arrebatamento da igreja, e aí você depois pode ler em casa, não vou ler aqui, mas 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 em diante, 1 Coríntios 15, 50, você pode botar o 50 se quiser para a gente, Joás. Você vai ver que Paulo começa a falar do arrebatamento, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, e ele diz que num piscar de olhos, nós vamos ser transformados. Ele diz: olha, afirmo que nem a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Volta 51. Eis que vos digo um mistério, porque é mistério. Se não tiver a revelação da graça de Deus, não entende. Ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Depois ele vai dizendo: num abrir e fechar de olhos,
não vou ler todo o texto, você pode ler depois em casa, mas ele explica que nós vamos ser transformados, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles que não tiverem tido o seu desenlace, não tiverem passado por esse momento, que é traumático para todos nós, que ficamos, inclusive, enfrentarmos essa ausência que não supre, não adianta achar que alguém vai substituir. Tem família que às vezes costuma dizer, porque nasceu uma criança, faleceu. Os espíritas, então, já acham que houve ali uma reencarnação, tudo mentira do diabo. Cada um é insubstituível, é um ser único de Deus nesta terra, e nossa vida aqui nesta terra é uma grande oportunidade. Vamos aproveitar, irmãos, vamos aproveitar bem, da melhor forma. Assistam a Reciclagem Ministerial, que você vai entender isso, proclamando as virtudes de Cristo, nosso chamado. Então, vamos avançar aqui. Ele diz agora aqui, um outro ponto, ele diz, na ressurreição, Jesus trouxe a imortalidade e destruiu a morte. Então, Apocalipse 2,18 enfatiza bem isso, diz, o anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, a superioridade de Jesus, selando toda essa questão da nossa conquista, são as conquistas da cruz do Calvário, diga, conquistas da cruz do Calvário, que nós precisamos ter isso, energizando a nossa fé, para que os energizados do inferno sejam envergonhados. Senão, irmãos, acredite, muito filho de Deus que é para estar reinando em vida, vai ficar andando aí de casca de banana em casca de banana e cantando, tropeça aqui, cai acolá, rei de novo levanta, começa a cantar, tropeça aqui, tropeça lá, ainda fica dando uma vanglória das caídas aí. Não, irmãos, você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, porque esse mundo jaz no maligno, a carne é fraca, tudo bem, bispo, você é o bambambam, imagine, desventurado homem que sou, tenho as minhas tertúlias, mas você pode evitar que esse passarinho coloque ovo na sua cabeça. Tem gente que está nem aí, meu irmão, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e o diabo bota lá o ninho, choca os ovos, dá filhote, e vive uma expectação de juízo, porque não reage no espírito. Você não tem que ser cúmplice de más obras. Custe o que custar, doa o que doer, ou custe a quem custar, doa a quem doer, irmãos. Você tem que ter a tua posição espiritual, e isso é pessoal. Falei muito disso na reciclagem. Se eu fosse você, eu não perderia, pegava essa reciclagem e assistiria 2, 3 vezes, irmão. Eu não, a graça de Deus comigo. Porque o que vejo de gente aí que brinca com a vida e fica cantando deixa a vida me levar, lembra da minha paródia como é? Tem muitos que gostam, alguns não gostam, mas eu preciso dizer que se você não gostar, mostra para o Zeca Pagodinho, e se gostar, mostra também, porque quem sabe um homem desse, se não tem um chamado da graça de Deus, só precisa entender isso. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Vou vivendo e praticando tudo que Jesus me deu. Jesus já te deu. Nós praticamente encerramos com Romanos 8 na aula passada. Jesus já te deu. Os últimos versículos diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem nenhuma criatura, nada pode separar desse amor. Há um selo, há uma conexão, há uma ligação. Olha, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Que autoridade, irmãos. Que superioridade, é algo indestrutível. E os cristãos não chegam a esse ponto e não praticam a autoridade. Eles confundem a liberdade, eu até falei isso na semana passada, também falei na reciclagem, confundem a liberdade que a graça dá, e liberdade sem responsabilidade é libertinagem, não é autoridade. Liberdade
sem responsabilidade é libertinagem. Agora, liberdade com responsabilidade, você atinge o nível de autoridade. Nós precisamos então ter fé na autoridade do cristão. Aí você começa, aqui já na página 79, o apóstolo nos traz Colossenses capítulo 1, versículos 11 a 14, que diz assim: sendo fortalecidos. Colossenses 1, 11 a 14, sendo fortalecidos. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Não, irmão, ele está aqui para te sustentar, para o mundo não te fazer cair. Sendo fortalecidos com todo o poder. Não é um pouquinho, não, irmãos, é todo o poder. Porque aceitou Jesus, mas agora tem que batizar nas águas. Se não batizar nas águas, olha. Depois você assiste a aula passada, não vou nem falar disso hoje que eu falei na aula passada. Mas precisa jejuar. Se não jejuar, não tem força. Olha, Jesus jejuou 40 dias para vencer o diabo. Nem leu a Bíblia direito. Porque lá na revista atualizada João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais obediente a King James e ao grego koiné, que é o grego popular, começa dizendo esse texto, não vou ler, se quiser depois você coloca a frase e procura que você vai achar. Também não sou obrigado a ficar mostrando tudo para você. Você tem que fazer trabalho de casa, né? Para casa. Coloca assim, ó, tendo Jesus, assim, exatamente assim, tendo Jesus sido guiado ao deserto pelo Espírito, é assim, na revista atualizada João Ferreira de Almeida, se você colocar a frase assim lá nos pesquisas da internet, ele vai te dar o versículo, você coloca assim, porque as pessoas nunca leram isso, pelo jeito nunca leram, porque eles acham que Jesus foi para o deserto para jejuar, para vencer o diabo. Diz assim, tendo Jesus sido guiado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Quer dizer que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo, para ele ficar 40 dias e 40 noites sem comer, porque no deserto não tem comida. Ele estava em êxtase espiritual. Se eu estivesse em casa, essa hora, geralmente umas 10 horas da manhã, né, amor? Eu como uma barrinha de cereal, tomo às vezes um protein, e aquele negócio, aquele suplemento que eu esqueço o nome. Não guardo de jeito nenhum, né? Qual é o nome, meu amor? Você sabe. Glutamina. Para dar músculo, né? Músculo. Eu faço a foto, eu já fico assim agora, né? Então, glutamina, aí eu já teria, porque aí dá para segurar até 12:30, 1 hora eu almoço, né? Ótimo. Aqui, sinceramente, eu não sinto falta, não sinto essa necessidade, porque eu estou no fervor da palavra. Assim esteve Jesus 40 dias e 40 noites, não sentiu fome. Ele teve fome em 40, aí imagine, 40 dias e 40 noites é uma fome mortal. E tem crente por aí dizendo, eu fiz 41 dias de jejum. É o tal do jejum intermitente, é o jejum de líquido. O camarada passa o feijão no liquidificador e bebe, e diz que está em jejum. Né? Eu sei porque eu já estive lá. Não adianta dizer, bispo Daniel está inventando. Não, porque eu sei esses segredinhos todos. Né? Uns fazem o jejum de Daniel, porque Daniel só comia verduras, né, e tal. Então, jejum de Daniel. Esquece. Jejum de Jesus foi 40 dias e 40 noites sem comer, e não é para qualquer um. É porque ele estava sendo guiado pelo Espírito, e é um jejum mortal, para que quando ele despertasse, ele tivesse a fome. Às vezes a gente fica sem comer 1, 2 horas e diz, estou com fome. Não, você está com necessidade de se alimentar. 3, 4 horas sem comer, você está com apetite. Fome você só tem com mais de um dia sem comer. Aí você vai ver o que é fome. Eu já senti isso. 3 dias sem comer, fazendo treinamento de exército, de campo, de sobrevivência. 3 dias sem comer. Achei um coco azedo, foi o coco mais maravilhoso que eu já comi na minha vida. Até hoje, tudo que tem coco eu adoro. Na Tércia faz um bolinho de coco, traz para mim que eu amo. Entendeu? Já que a Lucinérica não está aqui hoje, sobrou para você.
Gente, muito bom. Porque eu fiquei quase 3 dias, 2 dias e meio sem comer nada, e fui limpar o alojamento dos oficiais, achei um coco azedo. A coisa mais maravilhosa, melhor coco da minha vida. Ainda comi escondido. Eu e o colega que achamos, quebramos no meio, dividimos, comemos escondido para não ter que dividir com todo mundo. Vocês estão entendendo? Mas tem crente achando que tem que jejuar. Não, Jesus não precisava jejuar, porque ele era o Logos, o verbo, a própria palavra. Então Jesus não venceu o diabo com jejum, Jesus venceu o diabo com a palavra. Só isso. Então não deixem que quem não entende a graça de Deus, não entende a crucificação e como isso se processa em nós, te ensinem outras coisas que mascaram, que escondem, que, não são o poder de Deus, porque nós temos que ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Esta glória é o Cristo glorificado, que revelou a Paulo. Não é qualquer força, é a força, da palavra reveladora da graça de Deus. Aí ele diz, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, o importante aqui desse texto é nós observarmos que nós somos fortalecidos, diga fortalecidos, com todo o poder. Imagine, irmãos, todo o poder, fica nada de fora, todo o poder, todo. E é como? É segundo a força da sua glória. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, não é palavra, não é da boca para fora, não é aquilo que você fala somente, mas é aquilo que você confessa. É diferente. Falar é diferente de confessar. O que você confessa? Você confessa verdades. Você confessa aquilo que você está embasado, aquilo que é a tua confissão. É confissão de fé, não é uma palavra por palavra. Tem gente que usa a Bíblia, tira até o texto do contexto. Bíblia sem contextualização não gera revelação, gera sensacionalismo. Bíblia sem contextualização é sensacionalismo puro. Às vezes até funciona como motivação. Motivação passa. Se você vê as pessoas aí, quente, frio, morno na obra de Deus. Um dia está fervendo, no dia seguinte está gelado e tal, quente, frio, vê essa mistura que dá. Apocalipse diz que são crentes que vivem mornos, né? Deus consiste não em palavra, o reino de Deus consiste em poder. Esse reino nos foi dado por Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 19. É um dos textos mais claros da Bíblia e clássicos. Ele disse, eis aí vos dei autoridade para pisardes. Aí sim você pode pisar. Ainda que esta serpente seja uma casca de banana. Só que você pisa com autoridade. Você não escorrega não, irmãos. Você desintegra. Se você estiver no espírito e você viu que é uma banana, você pode pisar nela, meu irmão, para evitar que outro pise, esmague, Isso não é uma banana, está disfarçado, é uma serpente. Diz que você pode pisar. É um escorpião, cuidado, irmão, cuidado. Desculpe, cuidado. Falei 3 vezes seguidas, muito tempo eu não falo isso. Cuidado. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Cuidado com os amigos deste mundo. Cuidado com aquelas pessoas que te cercam e às vezes elas se mostram muito agradáveis. Cuidado, porque geralmente são escorpiões enviados do inferno. Outros são filhos de Deus, mas estão sendo instrumentos do diabo, estão nas garras do diabo.
porque estão se deixando, estão em desobediência. Quem está em desobediência abre precedente para a carne, e quem abre precedente para a carne fica à mercê da astúcia do diabo. Bispo, desculpe, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Agora, se está no espírito, eu sempre digo, outra frase que eu sempre digo, é que se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. Porque se está no espírito, meu irmão, diz o nosso bispo nacional, diz que você pode pisar. Agora, se tiver na carne, irmão, não pisa não, porque o escorpião não é mole não, hein? Ele anda com aquela caudazinha em pé ali. E ele, você sabe, tem uma história. O apóstolo também conta algumas ilustrações aqui no livro, vale a pena você olhar, mas essa aqui não está. Mas é uma história do escorpião que precisava atravessar um local alagado. O escorpião não consegue boiar, não consegue nadar. Ele ia se afogar. Ele olhou para o elefante, deu lá uma conversa boa no elefante. O elefante ainda falou para ele, pô, mas vem cá, tu não vai me dar uma ferrada não, rapaz? Não, seu elefante, eu também quero chegar do outro lado. Tal. Botou o escorpião nas costas e foi atravessar o lago. Quando estava quase chegando lá do outro lado, o escorpião olhou para um lado, olhou para o outro, aquele montão de carne embaixo dele, deu uma ferroada. Ele disse, desculpa, seu elefante, mas é mais forte que eu, porque está energizado pelo inferno. Ou é do inferno, ou é alguém que se deixou levar e o diabo está usando para arrastar, porque ninguém cai sozinho. Sempre procura outros para arrastar. Então, irmãos, mas se estiver atento, irmão, o que você vai fazer? Você vai identificar e desculpe. Sei que os proteção dos animais podem querer brigar comigo. Desculpe, é escorpião. Pisa. Né? Pisa no escorpião, porque se ele não der uma ferroada em você, vai pegar um outro irmãozinho do lado. Desculpe. Pelos frutos conhecereis, irmão, não seja cúmplice de más obras. Não seja cúmplice de más obras. Pisa. Pisa não é destruir a pessoa, mas destruir a intenção. Daqui a pouco vão dizer, o bispo está mandando matar. Eita. Não estou mandando você matar ninguém, pelo amor de Deus. Essa coisa de vida e morte é com Deus. É pisar na atitude. É não dar o braço. Cuidado com quem você anda. Convivência com todos. Comunhão com poucos. Às vezes até um familiar, irmão. Você tem que encontrar forças em Deus para poder tomar a sua posição. Desculpe. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. A gente tem que, porque você tem uma autoridade. Não pode abrir mão da tua autoridade. Eu gosto de falar na vida militar, né, capitão? Porque eu saí de lá com 3 anos de caserna, mas eu carrego isso para o resto da minha vida, tudo que eu aprendi lá. E uma coisa que você observa é a postura, sabe, militar, pelo menos na minha época. Hoje em dia, sei lá, não quero nem falar, mas na minha época, sabe, é muito organizado, uma hierarquia, e não tem negócio, irmãos. Regulamento interno do RGI, né, do Exército, regulamento geral interno, não me lembro agora exatamente como é que era, não é isso? E aquilo ali, não tem essa. E se podia ser um colega, mas se pegasse o outro na falta, tinha que dar um basta naquilo, tinha que cessar o problema. Então, irmão, é com você. Exerça a tua autoridade. Não é para deixar para o outro, é para exercer a tua autoridade. Interrompa o que tem que ser interrompido, primeiro na tua vida, e depois você vai ver, olha, ele diz que nada. Depois, mas era uma casquinha de banana, era banana d'água. Eu gosto de banana d'água, você não pode ver, começa a ter as pintinhas assim, fica maravilhosa, né? Deu até água na boca agora. Banana d'água. Inclusive, o fruto do mar que eu mais aprecio é banana d'água. Já vi, não me chame para comer fruto do mar. Porque o reino de Deus é isso aí, irmãos. Poder purinho, diga, poder purinho. Nada nos causará dano.
Deus decretou. O apóstolo termina a página 79 dizendo: Deus decretou. É um decreto de Deus, irmãos. Todos os seus filhos e filhas são poderosos, são autoridades espirituais. Esse tema é tão contundente, é tão intrigante e instigante, que nós vamos parar aqui na página 72. Semana que vem a gente continua. Diga: Deus decretou poder e autoridade. Não há casca de banana que eu não possa enxergar e triturar com a minha pisada, seja ela em formato de serpente, de escorpião, do irmãozinho que chega aí, das coisas boas desta terra, das coisas agradáveis, que às vezes a pessoa diz assim: a pessoa, sabe como é, bispo, não é tão graça de Deus, mas é tão bonzinho. Pessoa que tinha acabado, né? Tinha uma personagem que falava assim: a brasileira é tão bonzinho, né? Os mais antigos que gostavam desse programa de humor lembram disso, né? E dá a sua desculpa. Irmãos, de coisas boas o inferno está cheio. Coisas agradáveis a nossa carne adora. Eu digo sempre que o bom, cuidado, o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o bom, agradável e perfeito te constrói. Então, nossa regra, irmãos, tem que ser Romanos 12, 1 e 2. Nossa regra de vida. Regra da autoridade do cristão. Semana que vem a gente continua daí para frente. Mas a regra é essa. Paulo chega a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse versículo você precisa entender. Aqui você entende o seguinte: a importância do culto, conforme nós estamos fazendo aqui, mas entender que o seu corpo, isso chama-se resiliência, resignação. Essa é a nossa cruz que nós carregamos, é conviver com as debilidades da nossa carne, mas conseguir andar no Espírito e superar a todos esses desafios e cultuar ao nosso Deus. O que é cultuar Deus? O que é culto racional? É priorizar Deus. É dizer: se está na Bíblia, eu creio. Para mim, tem que ser bom, agradável, mas tem que ser perfeito. Doa quem doer, custe o que custar. Seja a decisão ou a atitude que você tenha que tomar. Se for para se alinhar ao que a Bíblia diz, não adie, meu irmão. Porque isso é pessoal. Minha amada, você pela internet, quem sabe você está vivendo uma situação que só faltava você tomar uma decisão. Às vezes a pessoa fica esperando, irmãos. Deus é o Deus do impossível. O possível Ele não vai fazer. O impossível Ele já fez na cruz do Calvário, já te deu autoridade, e agora você tem que fazer o possível. E o mínimo que você faz para atingir a tua autoridade chama-se obediência. Obediência. Então esse é cultuar, é priorizar, dizer: não, eu estou aqui para proclamar as virtudes de Cristo, eu tenho um chamado, eu não quero que a minha obra se queime, eu vou decidir. O culto racional é decidir priorizar Deus. Aí sabe o que ele diz no versículo 2? Ele diz que isso gera uma transformação. Ele diz: você não vai se conformar com nada que é desse mundo, não basta ser só bom e agradável, não vai te enganar. O bom e agradável, pense, pode ser um escorpião ou uma serpente. Pode ser uma direita ou uma esquerda. Mas você tem a voz do Espírito, com o bom, agradável e perfeito. Ele diz: isso acontece com a transformação, renova a sua mente. E aí você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você navega com a fé energizada e ativa, a liberdade com responsabilidade, a autoridade do cristão. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça.
Amém? Amém. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa de preto, com cabelos dourados, Bispa Lídia. E esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus autor, mas também consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que são poderosos em Deus. E o povo poderoso em Deus, que recebe, diga amém, amém, amém.